Bora comentar do Banco Banese, que é o Banco do Estado de Sergipe, uma microcap pouquíssimo comentada pelos analistas. Hoje tem um valor de mercado na casa dos 500 milhões, que estão pagando bons proventos e atualmente tem bons fundamentos. Vou mostrar isso para vocês e vou mostrar ao final alguns pontos de atenção que a gente tem que ter nesse tipo de empresa. Olá pessoal, meu nome é Rafael, eu falo do canal Ponto de Investimento Sem Enrolação, bora lá? Então o Banese realmente é muito forte no estado de Sergipe, tendo 683 redes de atendimento, 53 unidades físicas, 8 postos de atendimento, 442 caixas eletrônicos, conta com quase 1.000 funcionários e hoje tem cerca de 875 mil clientes, aumentando 1,6% ano contra ano. E para quem acredita que o Banese atende apenas no estado de Sergipe, está enganado, tem presença no Brasil todo, com agências, correspondentes, lojas físicas e presenças do Banese Card. E aqui eu já quero chamar um ponto de atenção. Percebam que cerca de 9% das ações encontram-se em circulação. O governo do estado de Sergipe é o sócio majoritário e detém 91% das ações. Hoje, a liquidez média diária gira em torno de R$ 63 mil, o que seria em torno de 2.100 ações por dia. Então, realmente é uma ação que não tem tanta liquidez. Justamente por isso, grandes fundos não têm tanto interesse em olhar para o Banese. Hoje gira em torno de pessoas físicas. E para quem tem essa preocupação, desde abril de 2008 consta no Estatuto Social do Banese o direito de tag-along dos acionistas minoritários em caso de alteração material da composição acionária. Então, se o governo do estado de Sergipe decidir vender as suas ações, os acionistas minoritários também teriam direito a vender no mesmo preço que a oferta é recebida pelo governo. Então o Banese realmente é uma potência em Sergipe. Percebam a liderança que ele detém em crédito comercial. A linha do Banese fica em verde, 34%, 46% dos depósitos a prazo e 37,9% da captação total de fatia de mercado olhando para os seus pares. Então realmente no estado de Sergipe o Banese desempenha um ótimo trabalho. E olhando a carteira de crédito do Banese, pulou no quarto TRI de 2023 de 4 bilhões para o quarto TRI de 2024 para 4,6 bilhões, que foi um acréscimo em torno de 15%. E o Banese conseguiu crescer tanto na carteira comercial quanto na carteira de desenvolvimento e títulos e créditos a receber. E esse é um ponto em que poderia haver melhoria por parte do Banese, que seria o índice de eficiência, que relaciona as despesas administrativas dividido pelos lucros dos bancos, ou seja, quanto menor esse índice, melhor, e hoje o Banese encontra-se em 67%. Só para termos uma ideia, o Banco Itaú hoje gira em torno de 37% de eficiência, então o Banese hoje poderia ter uma melhora em suas despesas administrativas. Percebam que olhando TRI por TRI, o Banese subiu mais de 6% em despesas administrativas, então isso acaba batendo na eficiência. Outro ponto de atenção seria a inadimplência no Banese, que subiu olhando o segundo semestre de 2024, saindo de 2,32 para 3,28, principalmente causado pela carteira de crédito rural. E percebam que o Banese ainda fica abaixo do índice médio de Sergipe, porém um pouco acima do índice Brasil, que hoje fica em torno de 2,95. E o Banese realmente tem tido uma melhora contínua, principalmente falando da margem financeira bruta, que em 2022 saiu de 522 milhões para 648 milhões em 2024, que é uma alta de 12% olhando para 2023. O resultado bruto cresceu em 12,9%, enquanto a provisão para devedores duvidosos subiu apenas 8,7%. E agora eu quero chamar a atenção em alguns pontos. Percebam que o lucro líquido do Banese em 2022 foi de 75 milhões, 47 milhões em 2023 e 146 milhões em 2024. O retorno sobre patrimônio líquido, que é um indicador muito olhado para bancos, encontrava-se em 13,1 em 2022, em 2023 foi para 7,7 e em 2024 foi para 20,3. Então essa montanha russa de rentabilidade e de lucro não é vista com bons olhos pelo mercado.
descontado, principalmente nesse setor que é um setor mais perene. Então, olhando por esses indicadores e essa variação, isso acaba dando um certo desconto no preço da ação. E apesar desse detalhe, eu acredito que o Banessi hoje esteja bem descontado. O mercado tem um número mágico que, se o ROI do banco estiver próximo de 15%, o preço sobre valor patrimonial tem que estar próximo de 1. E hoje o ROI do Banessi encontra-se em 20%, enquanto o preço sobre valor patrimonial encontra-se em 0,64. Então, olhando por esse indicador, não faria sentido. O Banessi teria que subir cerca de 50% na cotação atual para chegar nas suas médias de 0,98. E conforme havia falado, perceba a montanha russa na rentabilidade. Em 2015 de 9,4, subindo para 22 em 2016 e 2017, retornando para 15, subindo para 19. Então esse é um ponto negativo, olhando para o setor de bancos, que normalmente os investidores preferem algo um pouco mais perene. E percebam que hoje, também olhando pelo indicador de preço sobre lucro, o Banco Banessi estaria muito descontado. Hoje encontra-se em 3,75, porém a média do Banessi foi de 6,93. Então, se o mercado se animasse, a cotação poderia subir em torno de 80% para poder retornar às médias. E percebam que interessante esse gráfico, que mostra que o preço da ação do Banessi ficou praticamente estável olhando de 2018 até meados de 2025, enquanto o preço sobre valor patrimonial saiu da faixa de 1,8, chegando atualmente a 0,66. Esqueçam aqui ao lado, está um pouco desatualizado e eu vou mostrar isso para vocês no slide à frente pela minha planilha pessoal. E o porquê que isso acontece? Porque o preço praticamente não se alterou durante o tempo, porém o valor patrimonial do banco cresceu. Então, consequentemente, olhando por essa ótica, hoje estaria num dos menores níveis dos últimos 20 anos, tendo acontecido a mesma situação em meados de 2006, depois na crise política em 2016 e em meados de 2023 até atualmente, tem ficado em meados de 0,6 de preço sobre valor patrimonial. Hoje o Banessi é uma microcap, tem um valor de 538 milhões em bolsa no momento que estou gravando o vídeo. O preço sobre valor patrimonial encontra-se em 0,66, mesmo o banco apresentando um ROI próximo de 20. O preço sobre lucro projetado para 2025 fica em 3,6, o que ainda seria um desvio de 43% olhando a média dos últimos 10 anos, e com um payout projetado de 35%, o Banco Banessi poderia pagar em torno de 9 a 10% de dividend yield bruto projetado. Porém, o banco poderia se animar e ter um payout ainda um pouco mais elevado para poder pagar mais dividendos. E aqui há algo interessante que acontece no gráfico de receita versus lucros do Banessi, que a receita vem crescendo ano a ano, um ou outro ano que houve uma leve queda, porém a receita está sempre crescente. Porém, o lucro líquido acontece conforme havia falado, uma certa montanha russa, que em alguns anos sobem, depois desce, principalmente causado pelas despesas administrativas, que o Banessi ainda tem um certo trabalho a ser feito. Porém, isso também pode ser encarado como oportunidade de melhoria para que o Banessi ainda possa decolar mais um pouco. E fazendo um filtro hoje na minha planilha pessoal, olhando apenas para o setor de bancos, fiz uma ordenação pelo PL projetado para 2025. Hoje, olhando por esse indicador, o Basa seria o banco mais barato, porém pau a pau com o Banessi, com um PL de 3,59, ainda um desvio grande à média dos últimos 10 anos e um preço sobre valor patrimonial de 0,66. Ambos os bancos eu acredito que estejam realmente muito baratos. Porém, o Banco da Amazônia já pagou dividendos em 2025, então deve pagar apenas em 2026, enquanto o Banessi ainda tem uma fatia a ser paga em 2025, que eu acredito que seja uma bolada em torno de 5% apenas de uma vez. E mesmo após essa forte alta no ano de 2025 de 26%, eu ainda acredito que o Banessi esteja com bons números, ando estudando para poder colocá-lo em minha carteira, porém ainda estou em fase de estudos.
e sem nenhum motivo aparente, o Banes não divulgou os resultados do primeiro TRI de 2025 e vai divulgar os resultados juntamente com o segundo TRI de 2025, ou seja, de todo o primeiro semestre de 2025, no dia 14 de agosto, e aí sim nós vamos ter uma ideia de como que foi o início de 2025 para o Banes. Com certeza voltarei aqui e trarei novamente um vídeo para vocês. Mas me conta aqui, pessoal, vocês gostam desse tipo de vídeo de empresas um pouco mais esquecidas do mercado? No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.